do Diário do Vale, da entrega do Diário do Vale, porque meu tio falou assim, ó, tá precisando de um empacotador lá no mercado Seu tio sempre na sua cola para te dar uma direção de boa. Família, né? Isso aí. Cara, aí eu fui pro Royal, ser empacotador freelance. Dia de sábado era bom, a gente ganhava muito dinheiro lá, muita gorjeta, tá? Eu já ganhei gorjeta lá, então eu comprei uma bicicleta num dia, tá? Olha! Já ganhei. Aí eu comecei a trabalhar lá, empacotando compra para as pessoas, levava na casa, levava no carro. Oh. E aí num sábado desse que eu fui empacotar a compra, passou um homem no meu caixa. Empacotei a compra dele, ele pagou um sorvete para mim e um sorvete para a menina do caixa. E aí comecei a montar grupos, e dentro do grupo eu comecei a ministrar palestras. Eu tinha pessoa no meu grupo que não sabia ler e escrever, mas era a pessoa mais importante na minha equipe. Olá, estamos aqui com um vereador, né, que tem um papel importantíssimo na Câmara, né, um dos vereadores importantes lá de mandato, está no seu segundo mandato. Nós vamos entrevistar hoje e trazer algumas informações do vereador para vocês. Nós estamos aqui com o vereador Mineirinho. Passo aqui a palavra para minha amiga, Osilene. Oi, gente, muito obrigada mais uma vez, né, por saber que vocês vão estar participando com a gente. Vou passar para o Marcel aqui, para ele também se apresentar. Boa noite, meninos. Boa noite, Luciano Mineirinho, como é que tá? É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela presença. E vamos começar o nosso podcast. Mas antes, né, pessoal, não se esquecer de dar o like, que é muito importante para o canal e para que essa mensagem chegue para mais pessoas. E a gente deixa o vereador, né, se apresentar, falar boa noite, falar um oi com o pessoal, e daqui a pouco a gente começa com as perguntas. Boa noite a todos, Marcel, Antônia, Osilene, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito contente pelo convite e vamos lá. Vamos hoje responder todas as perguntas e falar um pouquinho da gente. Isso aí. Ele acabou de dizer pra gente aqui que a gente pode perguntar tudo o que ele vai responder. Mas o objetivo do canal, vereador, é justamente passar essa informação que às vezes o município não sabe, a nossa cidade não conhece, né? Acha que o vereador é algo inatingível, fica tão longe dele, e o objetivo do nosso canal é isso, passar informação. E eu gostaria de começar perguntando, Luciano Mineirinho, tem um nome, né? Luciano Portes, né? Luciano de Souza Portes. Isso. Conta pra gente de onde veio esse apelido, que imagino que seja porque realmente seja mineiro, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Vou contar sim. Como o próprio sobrenome diz, Mineirinho, né? Sou lá de Divino de Carangola. Divino. Divino de Carangola, é uma cidade... Conheço muitas pessoas de lá. Viemos em 1989 embora. Uhum. Aí moramos 6 meses em Barra Mansa e depois mudei para o bairro Belmonte, em Volta Redonda, onde que estou há 34 anos. Parabéns. E lá no Belmonte todo mundo me conhece Mineirinho. Mineirinho dali, Mineirinho daqui, Mineirinho. E depois comecei a crescer profissionalmente. Uhum. E aqui fora, né, no centro da cidade, todo mundo conhecia por Luciano. Então quando eu candidatei, falei, como que vai ser meu nome? Luciano ou Mineirinho? Aí um amigo meu falou assim, Luciano Mineirinho. Falei, tá aí, fechou. Luciano Mineirinho. Perfeito. E aí pegou Luciano Mineirinho e carregamos esse nome hoje, desde 2011, quando eu comecei a pensar em me candidatar à política. Legal. Deu certo, né? Já está aí no segundo mandato, indo para o terceiro, se Deus quiser. É isso que a gente está fazendo. É um segundo mandato que tem uma outra campanha anterior a esses 2 mandatos, não é isso? Isso. Eu vou resumir um pouquinho aqui da minha história, né? Eu nunca queria ser vereador, nunca quis ser vereador, nunca tinha isso na minha cabeça. Então eu em 2007, um grupo de amigos do bairro Belmonte falou assim, Mineirinho, você tem que candidatar a vereador, todo mundo gosta de você. Eu falei, você vai candidatar? Vocês estão ficando doidos? Não, vamos. Aí começaram a reunir um grupo lá, mas aqui tem que sair um vereador. Tinha um grupo de 40 pessoas, Marcelo. Caramba. Aí tinha um grupo lá, fazia reunião, o que o Belmonte precisava avançar, o que o Belmonte precisava melhorar. E eu era a pessoa que fazia a ata da reunião. E aí depois foi se arrastando, num final falou assim, vamos tirar 4 pessoas daqui, para dos 4 nós tiramos um candidato nosso aqui. Dos 4 pessoas que saíram, quem estava lá? Meu nome.
Olha só. Aí o primeiro, o segundo, o terceiro não quis. Chegou em mim e falei, eu também não quero. Agradeço muito vocês, mas eu não, mas não vou querer. Não vou. O grupo chamava Avança Belmonte, lembra até hoje. Era tipo uma associação, mais ou menos? Mais ou menos assim. Tá? Não era uma associação de moradores, mas um grupo que estava formando algo, né? Desse tipo. E aí morreu aquela ideia, ninguém se candidatou. Não, afinal, teve uma pessoa que aceitou, mas quando chegou na nominata, a nominata estava cheia, tinha que tirar um, tirou ele e não teve ninguém do grupo. Eita. Nossa. Aí em 2011, a gente de novo se reunindo, sempre a gente se reunia lá para aqueles bate-papo, né, de futebol. A gente sempre gostou lá do futebol. Um monte de pessoal é muito assim. Do Ciderlândia, lá a gente sempre fazia excursão. E eu sempre promovi uma excursão lá para minha cidade, para minha terrinha lá de Vinho de Carangola, lá para a roça mesmo. E naquela excursão em 2011, foi junho de 2011, tinha exposição na cidade. Eu sempre organizava, o ônibus ia cheio de jogadores. E o papo voltou. Você tem que candidatar a vereador. Você tem que candidatar a vereador. Eu falei, não dá. E aí foi naquilo, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com a minha família. Se a família falar que quer... base, né? Eu aceito, né? Então tá bom. Aí eu fui conversar com a minha família. A primeira que eu fui falar foi com meu irmão. Meu irmão, eu topo. Meu pai falou, eu tô dentro. Aí quando eu falei com a minha mãe, com minhas irmãs, falou, você tá ficando doido. Eles vão te chamar de safado, de bandido, de ladrão. Falei, mãe, só tem razão. Eu vou falar com o pessoal que eu não quero ser candidato mesmo, não. E voltei e falei, não quero ser candidato. De forma alguma, não é assim. Conversa com a sua mãe. Era um grupinho lá de amigos, que inclusive até hoje me ajuda, né? Legal. E... passado mais uns 2 meses, fui falar com a minha mãe falou, olha, não é a minha vontade, não, mas se você quer, eu vou deixar, porque a minha mãe é a base de tudo, a família é a base de tudo, né? E aí sim, eu falei pro pessoal, se eu tiver menos que 1.000 votos, eu nunca mais vou candidatar, vou nessa, faltando 1 ano para a eleição, e vamos juntar um grupo, vamos fazer a reunião. Fizemos a primeira reunião 19 de setembro de 2011. Nossa, foi importante que a data... Lembro direitinho. 19 de setembro de 2011, fizemos uma reunião com um grupo que ia nos ajudar. E aí falamos, vamos ser candidato, vamos fazer o planejamento e tudo. E ninguém me conhecia. Eu pensei que o bairro todo me conhecia, nem 5% me conhecia. Caramba. Aí... muito trabalho pela frente. Aí reunimos e tudo. A gente nem sabia o que era nominata política, para onde que você vai. Só sei que falaram assim para mim, olha... Nós fomos para um partido que tinha um candidato a prefeito e falaram, você tem que estar na nominata que tem um puxador de voto. Falei, então tá bom. Fui para a nominata do puxador de voto. Quem era o puxador? Era Maurício Batista. Maurício Batista. Maurício Batista, né? E aí... abraço aí pro Maurício Batista. Cara top. Isso, gente boa, foi muito honesto naquele período com a gente, né? Explicou muita coisa, aprendi muita coisa com ele. E aí... fomos pro PTN. Aí com aquela questão de fazer 2 vereadores, e a gente se reunindo, fizemos rua e tudo. E quando a gente saía pra rua, Antônio, muita gente olhava e falava, esse mineiro lá da roça, você vai ter 50 votos. Aí eu falei, não, vou mostrar que não vou ter. Chegou a apuração, tive 1.239 votos. Caramba. E aquilo me incentivou. Porque eu, na minha primeira campanha, eu tinha até vergonha de pedir voto, porque eu não sabia como que eu ia pedir voto. E aquilo me motivou, aquelas palavras negativas que a gente ouvia, não do povo da rua, mas das pessoas que estavam muito tempo na política, que achava que, por a gente ser mineiro, muitas pessoas acham que o mineiro é bobo, mas não é bobo. De bobo não tem nada. O mineiro que fez do limão uma limonada. O mineiro não é bobo, né? E aí acabou a eleição, 1.239 votos. Uma surpresa agradável. Aonde foi a primeira reunião na casa da dona Hilda, foi o dia que nós se reunimos para ver a apuração dos votos. E aí, saí daquela reunião, no outro dia acordei e falei, agora eu sou candidato de verdade. Saí pela rua agradecendo todo mundo e falou, em 2016... eu tô de volta. Eu tô de volta. E você não ganhou por quantos votos, você lembra? Lembro, eu tive 1.239, nosso partido teve 9.900 e poucos votos, e o que teve... Fez uma cadeira só? Fez só uma cadeira, com 10 mil e poucos votos que o partido tivesse. Então, o partido todo faltou uns 400 votos para fazer o segundo. E você foi o segundo do partido. Eu fui o primeiro suplente, inclusive assumi como suplente.
Ah, sim. Sim, eu assumi como suplente um dia. Mas assumiu. Do seu partido, quem foi o vereador principal para você ser suplente? Maurício Batista. E ele foi o vereador, sim. Eu fui suplente. De Maurício Batista. Foi. E teve na época, em 2014, se eu não me engano, teve o Maurício Batista entrou com um impeachment contra o Neto, se eu não me engano, me falha a memória, sim. né? E ele não poderia votar. E aí você entrou para votar. Sim. participar. Igual o caso do Marcelo Moreira, caso em 2020. Foi do Marcelo Moreira, o Marcelo Moreira ele entrou para votar. Não, o Marcelo Moreira não entrou para votar, não. Não entrou, não? Não, foi no lugar do Carlinhos Santana que teve Quem que era o suplente do Carlinhos? Ah, eu não lembro. Mas teve sim um caso, mas não foi coisa nesse sentido aí. Então, continuando, né? O café tá gostoso. Eu fiz, tá? Então, continuando, aí saí. Falei, agora eu vou ser candidato de verdade. Falei aquilo comigo. Então, eu fiquei 4 anos, todo mundo olhando, falando, nossa, você foi bem votado. Ninguém te conhecia. Na verdade, te deu foi um gás, né? Deu porque um gás. O que as pessoas te falaram de negativo, ao invés de ter te diminuído, assim, né? Na verdade, te deu um impulso. Antônio, eu sempre trabalhei por isso, por desafio. Vamos lá, desafio. Eu sempre gostei dos desafios, né? Tem gente que faz o contrário, né? Desiste. Não, o cara perdeu... E aí, agora eu sou de verdade, e aí que eu comecei a estudar um pouquinho como é que funcionava nominata. Eu acho que se você entender um pouquinho de nominata, é 50% da eleição. Os outros 50% é rua. E aí eu comecei a buscar entender o que é nominata, o que é partido, coeficiente eleitoral, quantos votos. Comecei a entender isso tudo. Comecei a entender também um pouquinho de política. Como podemos ser um vencedor? Como podemos vencer? E comecei a estudar isso. Eu ficava à noite, até 2, 6 horas da manhã estudando. Interessante. E aí comecei a montar grupos e dentro do grupo eu comecei a ministrar palestras. Eu tinha pessoa no meu grupo que não sabia ler e escrever, mas era a pessoa mais importante na minha equipe. Putz. Sim. Excelente estratégia. Eu falo porque ele não está mais entre a gente, mas ele ficava sentado num ponto de ônibus, que é o nosso amigo lá, tio Domingo, ele ficava no ponto de ônibus sentado e que aquele papel fundamental de conversando com as pessoas e mostrando que nós também poderíamos estar na Câmara Municipal, né? E aí foi muito importante, trabalhamos, e quando veio essa questão de nominata, onde que nós ficar, e aí eu fui pro PR, que é o PL agora, né? Fui convidado para ir para lá. Isso em 2016? 2016, né? Na segunda eleição. E meu grupo já era maior, né? Aí todo mundo, aqueles que não acreditavam, né? Começaram a acreditar. Sim. E aí meu grupo era mais forte e começamos a nos reunir 1 ano antes da eleição, fazer os planejamentos. E aí veio a eleição, ganhamos a eleição. Fiquei como 4º vereador mais votado. Eu lembro disso. 4º vereador mais votado de Volta Redonda. Ficamos em primeiro no partido, né? O partido fez 2 vereadores. Você obteve quantos votos? 2.700. Olha isso, cara. Mais que eu dobrei. Mais de 100%. Mais de 100%. Caramba. Mais de 100%. Então foi um trabalho feito já com muita antecedência e gerou frutos, né? O pessoal fala de formiguinha, né, é igual uma plantação mesmo. Você plantou, né? Né? E esperou, né, aquele tempo todo. E nunca fui presidente de associação de moradores, nunca. A única coisa que eu fazia, que sempre fazia, não faço, né? É ajudar lá no campo do Ciderlândia. Desde os 10 anos eu frequento lá todos os domingos. Vocês querem me encontrar, não vai na minha casa, não. Vai lá pro campo do Ciderlândia. Mas depois desses 1.250 votos, você ganhou uma moral no meio político, né? Mesmo não tendo levado a cadeira, né? Você teve uma moral maior, porque quando você chegava para qualquer político, você tinha 1.250 votos junto, né? Não, minha maior moral era... A minha maior moral que eu ganhei é saber que a gente podia vencer. E acreditar, né? Isso aí, a gente acreditar. O voto de vereador é um voto muito difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. Né? E aí eu comecei a entender que a gente poderia também vencer. Tá? Então, vencemos a eleição com 2.700 votos, 4º vereador mais votado. Né? Eu falo isso porque é muito difícil, né? Quem ficou em primeiro naquela eleição foi no Jari. Em segundo, político também. Em segundo ficou o Conrado. E terceiro, o Granato.
Então, quer dizer, eu fiquei abaixo do pessoal que é da antiga, né? Já estão na política mandou bem pra caramba, mas o principal de tudo aí foi você acreditar na sua capacidade de que podia vencer. Aí fomos, né, trabalhamos, né, teve um mandato de 2017 a 2020, e aí vamos candidatar de novo? Vamos, aí o grupo vamos candidatar. E aí, pandemia, dificuldade, né? Tudo muito difícil. Né? Tudo muito difícil. A eleição foi em 2020, né? No meio da pandemia. Só que a diferença é que ao invés de ser em outubro, ela foi em novembro, não é isso? Foi 15 de novembro, 15 de novembro. 15 de novembro. Foi. E aí saímos também novamente vencedor, mudei de partido, fui para o PSD, partido a convite do Dr. Nelson Gonçalves, fui para o PSD e o PSD fez 2 vereadores novamente. Partido Kassab, né? Isso, e fui o terceiro mais votado, subi mais um degrau, tá? Do quarto fui para o terceiro mais votado. Que é a questão do desafio, né? Do desafio. Você manteve os votos? Como é que ficou os votos? 2.554 votos. Manteve, né? Proporcionalmente eu cresci, porque eu tive 1,62% de votos do total de eleitores que foram votar, né? Na de 2016 eu tive 1,60%. Então cresci 0,0. Na proporcional você cresceu. Embora seja a quantidade de votos em si, mas crescendo proporcionalmente porque foi uma eleição. Não, foi uma eleição diferente. Muito difícil, onde muita gente não saiu de casa para votar. Minha mãe, por exemplo. Por conta da própria pandemia, o medo, 20% não foi votar. Minha mãe não votou nessa eleição. Em Volta Redonda, só 4 vereadores conseguiram acima de 2.000 votos. Sim, foi muito difícil, só 4 muito diferente. vereadores conseguiram ser eleitos acima de 2.000 votos. E aí estamos trabalhando, né? Trabalhando para o povo. O meu lema é a serviço do povo, que eu gosto de ajudar o povo. Eu adoro. E a comunidade ela olha muito por esse lado. Eu adoro né? ajudar o povo. Eu acho que eu nunca me senti político. Eu nunca tive esse sentimento. Eu sou político. Não, eu sou contador. Você leva a política de um jeito muito leve. Leve. É mais tranquilo. Para mim a política teve o dia de iniciar e tem o dia de acabar. O dia que eu senti que eu não estou mais servindo para o povo, vou continuar no meu escritório, vou continuar trabalhando e seguindo a minha vida, minha carreira profissional. Eu estava vendo ali, e você começou trabalhando em Volta Redonda no supermercado, né? Então vou falar um pouquinho. Você já ouviu a gente nosso futuro patrocinador aí. Eu quero só fazer um adendozinho aqui, porque a sua assessora Gina é um doce, né? Nossa amiga. E ela se preocupou em mandar um breve histórico pra gente de quem é você. E essa história que o Marcel está perguntando é justamente por isso. Porque a história que você tem é uma história que representa muita gente. Então isso é importante que as pessoas saibam, né? Então conta pra gente. A Gina, primeiramente, a Gina é espetacular, né? Trabalha comigo já. Sim. Ela não gosta que fala tempo, não, que senão eles vão pensar que ela é velha, né? Isso. Mas ela tá 17, 18 anos comigo já trabalhando, trabalhou no meu escritório, bem surradinha já. Tadinha, fala isso, é linda. E depois foi pra Câmara lá, me ajuda muito, como toda a nossa equipe lá é muito competente, né? A equipe do meu gabinete. Sim, parabéns pra equipe do gabinete do Mineirinho. Um beijo pra todos aí. O pessoal é top. Então, vou falar um pouquinho, né? Eu nasci lá em Divino de Carangola, é uma roça, é um local... Eu conheço. Né? Eu conheço lá, eu também já fui lá. Isso, nós viemos embora, meus pais, né? Decidiu vir embora em 1989, exatamente 20 de setembro, né? O setembro tem tem uma história aí com você. Bom, né? Olha que legal. Aí nós viemos embora dia 20 de setembro, moramos em Barra Mansa, no bairro São Francisco de Assis, moramos 6 meses. Quando nós viemos da roça, nós não tínhamos nem lugar para ficar. Nós tínhamos um tio aqui, que ele arrumou o local para a gente ficar. Era a casa de um quarto, sala, cozinha e banheiro. Me lembro perfeitamente. Nós somos uma família de... Quando viemos, era meu pai, minha mãe e 4 filhos. Você e mais 3. Isso, né? Então os meninos, eu e o meu Reginaldo dormiam num colchão na sala, a Aline e o Edinaldo dormiam lá no quarto com meu pai lá. Eles dormiam lá, tinha cama, tudo lá. E era muito pequena a casa, né? Mas aí mudamos para Volta Redonda, não era porque a casa era pequena, é porque era longe do trabalho. Meu pai trabalhava no mercado, meu irmão com 14 anos começou a trabalhar num bar. Então, resolvemos mudar para Belmonte. Esse tio meu arrumou uma casa pra gente no Belmonte, né? E aí eles começaram a trabalhar, eu era novo, tinha 9 anos,
E eu também sempre gostei eu nunca gostei de pedir meu pai dinheiro. Você é o caçula? Não sou caçula, não. Caçula é a Daniele, que nasceu aqui. Sim. Sim. Aí eu sempre gostei de trabalhar. Então lá em Barra Mansa mesmo eu já pegava um saco de pipoca, ia pro campo vender pipoca. Quando mudei para Volta Redonda, conheci uma senhora que ela gostava de fazer salgadinho. Então ela me convidou para vender salgadinho. E aí eu ia para a porta da instaladora Confiança, da Que Bom, ficava lá vender salgadinho. Teve uma época até começou a pegar um apelido meu de Salgadinho. As pessoas lá. E aí eu vendia salgadinho lá, vendia cachorro quente lá na porta, isso com 12 anos de idade. Depois meu tio falou assim, ó, tem um pessoal lá do outro lado do Diário do Vale que está precisando de um rapaz para entregar jornal. Vai ganhar meio salário mínimo para entregar jornal. Falei, eu quero. Aí eu fui para lá. Pegava 6 horas da manhã, Antônio. Então 5 e pouca da manhã eu tinha que atravessar aquela fábrica de cimento Tupi, ali da passarela de Ciderlândia, né? Sim. Eu tinha que atravessar lá e 6 horas eu já tinha que sair na bicicleta com a pilha de jornal do Diário do Vale entregando. Hoje tem motoboy, né? Hoje tem. Antigamente a gente ia de bicicleta. Então eu ia 9 de abril, Eucaliptal 207, Ponte Alta, Divisa 2, eu tinha uma rota. 11 e pouco eu acabava, vinha para casa, tomava um banho e ia estudar lá no João 23. Eu estudava lá. No Retiro, né? E aí, passado um tempo, né, eu saí do mercado, porque o meu tio do jornal Diário do Vale. Do Diário do Vale, da entrega do Diário do Vale, porque meu tio falou assim, ó, tá precisando de um empacotador lá no mercado Royal. Seu tio sempre na sua cola para te dar uma direção de boa. Família, né? Isso aí. Cara, aí eu fui pro Royal, ser empacotador freelance. Dia de sábado era bom, a gente ganhava muito dinheiro lá, muito gorjeta, tá? Eu já ganhei gorjeta lá, então eu comprei uma bicicleta num dia, tá? Olha! Já ganhei. Aí comecei a trabalhar lá, empacotando compra para as pessoas, levava na casa, levava no carro. E aí num sábado desse que eu fui empacotar a compra, passou um homem no meu caixa. Empacotei a compra dele, ele pagou um sorvete para mim e um sorvete para a menina do caixa. Levei a compra dele no carro, coloquei. Ele olhou assim pro meu rosto e falou assim, como que é seu nome? Falei, Luciano. Ele falou, Luciano, gostei de você. Quantos anos você tem? Falei, 14. Ele falou, você não quer fazer uma entrevista no meu escritório? Não, eu falei, quero fazer. Ele falou, meu escritório chama Contabilidade Glória. Caramba! Vai lá na Contabilidade Glória, você vai fazer uma entrevista. Contabilidade de renome em Volta Redonda aí. E aí, cheguei em casa todo feliz e falei para minha mãe. A gente chegava em casa tarde, porque o mercado você pega cedo e para tarde, né? Sim. Falei para minha mãe, nossa, passou um homem lá e me chamou para fazer uma entrevista no escritório dele, né? Mas eu não fui fazer entrevista na semana seguinte, não. Aquilo nem acreditou muito. Eu entrava, ganhava dinheiro no mercado que dava para me passar a semana para chupar meu picolé, ir para a escola, comer minha pizza, né? Aí, um certo dia, né, uns 20, 25 dias depois, minha mãe falou assim para mim, meu filho, compra uma passagem que eu vou lá para Minas, compra uma passagem para mim. Aí eu fui na rodoviária e vim atravessando o viaduto, vi que a placa grandona naquele prédio, Contabilidade Glória. Falei, lembrou do moço? Do homem que me chamou lá para fazer entrevista, vou lá agora. Cheguei na porta, falei, queria falar com um homem que me chamou para fazer entrevista, mas esqueci o nome dele. Ai, meu Deus. Mas eu vou falar, ele tem um carro, um Escort, café com leite. Falei desse jeito, ela falou, Evandro, falei, esse mesmo. Aí o Evandro veio e falou, nossa, Luciano, que bom que você veio no dia da entrevista, era uma segunda-feira. Nossa, eu falei, nossa, dia, você quer fazer? Tem 9, você é o 10º, você quer fazer? Quero. E aí fiz uma provinha lá, a entrevista perguntou de mim, isso na segunda. Na quarta-feira eu na rua soltando pipa, janeiro, né, de férias, né? Aí quem que aparece lá na porta de casa? O Evandro. Falou assim, Luciano, eu vim aqui hoje pedir autorização seu pai e sua mãe para você trabalhar lá comigo. Olha que bacana. Você passou na entrevista. Aí fiquei todo feliz, meu pai e minha mãe, beleza. E fui para lá. Aí eu comecei a trabalhar como office boy. O primeiro cliente que eu fui, a empresária olhou para mim, lembra até hoje, eles são até meu amigo hoje, né? Ela olhou e falou, nossa, mas você é muito novo. Né? Foi aquela... né? E aí fui trabalhando de office boy, fiquei trabalhando uns 3 anos lá de office boy, entregando documento, né? Saía com uma rota e tudo. Aí um dia o Evandro falou assim para mim, ó, vou tirar você da rua.
vou pôr você trabalhar aqui dentro do escritório. Aí fui para o almoxerifado, depois eu fui para o departamento fiscal. E comecei a aprender, lançar, entender imposto, calcular, e essas coisas tudo. Nossa, que difícil. Isso aí, calcular, fazendo isso. E nisso eu estudando, fui estudar no João 23, fiz técnico de contabilidade, né? Quer dizer, eu estudava no João 23, saí, fui estudar no SESI, no Rio Grande do Sul, depois voltei para o João 23, fui fazer técnico de contabilidade. Me formei em técnico de contabilidade, trabalhando na Contabilidade Glória. E continuei, fui aprendendo dentro do escritório, fui para o departamento contábil, comecei a fazer ciências contábeis. Já a graduação? Já a graduação. Caramba. Rapidinho eu já estava sabendo muita coisa. Daquele de funcionário eu já era instrutor. Processo, né, Marcelo? Eu já ensinava as pessoas, né, a contabilidade, né? Estava fazendo o mesmo processo, né, que foi feito com você. Isso, e aí fiquei trabalhando lá, né, me formei. Trabalhei lá 10 anos na Contabilidade Glória, que eu tenho um carinho muito grande por eles. São meus amigos lá, né? Amigos do peito, aquele que a gente não esquece nunca mais, né? Que aqueles me ajudaram muito, né? E aí me formei, e aí um dia eu cheguei na decisão, falei, vou ter que sair. Quando eu fui falar para o pessoal da Contabilidade Glória que eu fui sair, foi um desespero. Nossa, mas você sabe de tudo aqui. Aí ficamos naquele clima, né? Que clima, não, né? Vou perder o Luciano e tudo. Aí eu me lembro direitinho, o Evandro pegou uma folha e riscou assim no meio. Riscou assim, escreveu assim, por que fica e por que não fica. E aí ele ficou aquela semana toda. Na sexta-feira ele me chamou e falou, Luciano, vou te liberar. Eu tenho que te liberar para você voar, né? Seguir a sua crescer. Carreira. E aí montei meu escritório. Né? Junto com um grupo de pessoas. Esse cara é gigante, né? Junto com um grupo de pessoas em 2003. Comecei a trabalhar lá em 94 para 95. Em 2003 montei nosso escritório, né? E aí começamos com 15 clientes, 16, 18, né? Aí passa 8 anos, né? Nosso escritório já um pouco estabilizado, né? O Evandro me liga e fala, sabe aquelas salas que você trabalhou lá da contabilidade? Agora é sua. Eu falei, como assim? Nossa, caramba. Vou vender para você. Ó. Que você paga de aluguel aí, você vai pagar de prestação para mim. E aí compramos aonde que ele continuou te abençoando, né? Esse cara anjo mesmo. Aí, hoje, meu escritório é aonde que era a Contabilidade Glória. A gente tem nosso escritório, tem uma equipe de 18 pessoas que trabalham com a gente. Que legal. E depois me especializei em auditoria, sou auditor de promotoria de fundações Ministério Público, sou auditor da FOA, né? Já há 17 anos. Sou auditor da Fundação André Arco Verde também já há 12. Valença. Fui da Severino Sombra 10 anos. Resumindo, né, Marcelo? O cara não é só vereador. Não. A gente se encanta. Na verdade, a gente até gosta muito dessa fala de que você é a sua história, que você dizer, e vereador você está. Estou como vereador. Que a qualquer momento, você pode dizer eu não quero mais, mas a sua profissão... Você pode morrer, mas ela continua sendo, você continua sendo. Então isso é muito, muito importante. Muito. O resumo de tudo, né? Se vocês pararem e pensar, eu estava no dia certo, na hora certa, no caixa certo, e passou a pessoa certa, né? E não, e digo mais, tá? Na cidade certa e no bairro mais certo ainda. Porque aquela galera lá acreditou em você. Quando eu passei na entrevista que o Evandro foi na minha casa, né? E falou, aí no outro dia eu sentei num barzinho que tinha perto de casa lá, aí eu falei com o homem assim, eu vou trabalhar num escritório de contabilidade. Falei para ele, o que faz contabilidade? Ele falou, deve ser lavar banheiro. Eu falei, a gente nem sabia o que era de fato uma contabilidade, e aí depois me formei, já dei aula de contabilidade, né? Que legal. Enfim, já fizemos muitas atribuições, fizemos e a gente faz até hoje. Marcelo, o cara é rico de informações aí. Você achou que ele era só vereador, Marcelo? Eu já sabia que ele trabalhava com contabilidade, mas não sabia que a história era assim tão bonita, né? Tem até uma parte sua aí, Ministério Público, tal. A parte jurídica, essas coisas. E na Câmara, qual é a diferença? Você sente muita diferença no que você faz como vereador? E isso tem alguma relação? O que você pensa sobre isso? Então, na Câmara, eu penso que a política a gente tem que utilizar ela para ajudar o povo, para ajudar as pessoas, para a gente propor
boas leis, né? Aqueles que me acompanham na Câmara, Marcel, sabem que eu gosto das coisas certas, das coisas técnicas. A gente acompanhou lá, a gente sabe disso. Então, assim, eu falo assim, né? Para as pessoas que estão com o meu lado. Se for coisa boa para o povo, conta comigo. Pode contar comigo. Coisa boa para o povo, pode contar comigo, né? Você contou a sua história de estudo, falou do Evandro, né? Que eu não o conheço, mas já tenho um respeito grande porque ele promoveu a sua vida. Eu né? também tenho. Eu queria que você falasse que isso pode servir de exemplo para muita gente. O que nesse momento, em algum momento dessa história, você pensou em desistir? Porque foi muito sacrifício. Não é? Trabalhar, estudar. Conta um pouquinho. Não, de forma alguma. Nunca na minha vida passou por desistir de nada. Isso. Se tem uma coisa na minha vida, não é desistir nunca, tá? Então, eu sempre pensei em crescer profissionalmente, sempre pensei em trabalhar, ajudar a família, né? Eu mesmo não estando dentro da minha casa hoje, eu ainda continuo ajudando a minha família, né? Sim. E isso é da gente mesmo, da gente que é mineiro, que gosta de servir, gosta de ajudar. Então, eu nunca na minha vida pensei em desistir, em parar, de forma alguma. Eu pensei ao contrário, eu pensei em cada dia mais crescer subir, mais, crescer né? mais. Uma coisa interessante que eu ouvi na sua história, porque a gente teve vários vereadores que vieram aqui e contaram cada um a sua história, né? E a gente sempre ouve a história de que, às vezes, um político, por exemplo, prefeito, convida, indica, né? Olha, parece que você tem dom para política, e vai e indica a pessoa. O seu caso foi diferente, né? O seu caso, você foi indicado pelo próprio povo, né? Isso aí, eu fui indicado pelo povo. O povo, a voz do povo é a voz de Deus, Exato, né? não tem nada isso, mais né? certo que isso. A voz do povo é a voz de Deus, né? Eu não sei o que o povo viu em mim e falou assim, esse mineiro aí, eu acho que ele tem jeito, mineirinho, né? Esse mineirinho tem jeito. Então, fui indicado pelo povo, sou apaixonado, né? Pela cidade de Volta Redonda, apesar de ter nascido em Minas Gerais, sou cidadão volta-redondense, né? Apaixonado por Volta Redonda, apaixonado lá pela minha comunidade, Belmonte, Padre Jósimo, Ciderlândia, Jardim Belmonte, Retiro, por aqueles bairros todos, né? Sim. Hoje eu caminho em todos os bairros, tem um projeto Vereador na Sua Rua. Sim, eu acompanho. Que eu vou em todos os bairros, né? Já andei quase todos os bairros da cidade, então eu gosto de estar perto do povo, sentindo qual é o desejo do povo. Isso é muito importante. E qual a sua expectativa, né? A gente está próximo no ano de eleição, né? Você é um pré-candidato. E você tem alguma expectativa boa, né, para a cidade, para as eleições agora? O que você está pensando aí para o futuro? Eu tenho a expectativa, primeiro, né, eu já sou pré-candidato a vereador. Eu falo que o candidato, quando a gente vai para uma reunião, ele já é vereador, ele tem que mostrar o que ele fez. Isso aí. Aquele que nunca foi vereador, ele mostra o que vai fazer. Exatamente. Tá? Então nós temos diferenças, né? E estou otimista, tá? Estou muito otimista. Né? A gente tem lá nosso partido, União Brasil. União Brasil vai ser eleito 2 vereadores. Muitos vão falar, meu partido é 5, não existe isso. Isso é conversa de político, né? Aqui é a conversa do mineiro. De pescador. De pescador. É o blocão? Não, meu Vai formar o blocão? Tem uma coisa que eu não erro, é no cálculo, tá bom? Depois vou pegar... Pô, o cara é contador. Não erro no cálculo. Cara, né? Ciências contábeis. Não erro no cálculo, então nossa nominata lá, nós somos... vai ser eleito, né? Se Deus permitir, todos tiverem a votação que a gente espera ter, a gente vai ser eleito 2 vereadores. Estamos aí otimistas para a gente buscar a nossa 3ª vitória, se Deus quiser. Amém. E para a cidade assim, é importante, né? Temos pessoas, né, com uma história tão bonita como a sua história, que a gente ouviu aqui hoje. E, poxa, eu acho que... As pessoas se identificam, né, com a história. Assim, eu acho que foi muito legal você aqui com a gente. Talvez, se você tem alguma coisa para falar mais... Mas eu tenho uma pergunta final que eu tenho feito para todos. Eu gostaria de fazer para ele e ele finalizar com isso. Manda bronca, manda porque ele não pode sair daqui sem contar para gente... Porque todos os vereadores que vieram, e daqui para frente eu quero perguntar. Porque pergunta dela, Marcelo. Porque você estar sempre com alguém que sonha é muito importante, né? Qual o sonho do Luciano Mineirinho? Qual que é meu sonho? Hoje me fizeram essa pergunta, você tem sonho de ser prefeito? Eu falei, no momento não tenho sonho, eu não tenho sonho de ser prefeito, mas o meu sonho é cada dia mais ajudar o povo. Esse é meu sonho, usar a política para cada dia mais ajudar o povo. Eu penso assim, em cada dia. Eu estou pensando agora em vencer as eleições. Vamos vencer. Isso. Eu tenho equipe, nós nos reunimos aí há pouco tempo, aí eu falei para eles assim, não vamos pensar
lá na frente, não. Vamos pensar no que está vindo hoje, agora, né? No hoje. É vencer, a gente vencer. A gente que está como vereador, o que nós temos que fazer? Eu trabalho os 4 anos, então agora é a hora de balançar o pé. E cair o fruto. E cair o fruto. E é isso que a gente vai fazer quando estivermos liberados lá para as nossas campanhas. Parabéns, tá? A gente, nossa, pra gente aqui foi uma aula, né, Marcel? É impressionante, é muito inspirador a sua história para muitas pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que ouviram e acompanham o nosso podcast, elas vão ficar muito inspiradas, né, para vencer na vida, né, igual você venceu, né? Hoje você é um vereador. Seguindo as etapas certinho. Um exemplo de vida para muitas pessoas. A gente agradece muito a sua presença aqui. Foi um podcast muito legal para nós. E é isso. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, meninas. Finalizar, Osilene, bora lá? Eu quero te agradecer, Mineirinho, por uma história linda, né? Que a gente não... A Gina tinha passado um pouco, mas você contando, você conta com emoção, com prazer, né, que você tem. O fato de você dizer que você não desiste de nada, isso é muito importante, isso é incentivador para quem depois vai ver, né? Então, muito obrigada. Obrigada a você que vai nos assistir. Então, não esqueça de se inscrever, de dar o like, tá bom? Que quanto mais pessoas participarem, a gente vai atingir mais pessoas e mais pessoas terão informações, tá bom? Tá aí mais uma história, tá? Mais uma história de vida. Né, de um vereador que está vereador, trabalha, tem sua profissão e que eu tenho certeza que alguém que vai assistir o podcast vai se identificar com essa história e vai deixar lá, né, um comentário positivo para o vereador, uma sugestão de repente, tá? E um abraço aí pro pessoal do Belmonte que acertou em cheio, né? Deixar ele se despedir também do pessoal, dos seus eleitores também. Obrigado a todos. Né? Primeiramente, a gente agradecer a Deus, né? Sem Deus nada seria possível, sim, né? Exatamente. Até aqui Deus sempre tem me ajudado muito. Agradecer vocês, Marcel, Zilene, Antônia, agradecer a toda a equipe, né? Prazer pra gente. Agradecer a toda a população, que é onde que a gente anda. Eu não tenho problema nenhum. Eu ando na rua com o coração leve, porque eu não tenho problema nenhum. Eu ando na rua, todo mundo muito bem aceito, né? Toda sexta-feira eu procuro tá nas comunidades, então agradecer ao povo, né? Belmonte, Ciderlante. Semana passada eu estive lá no Dom Bosco, né? Carinho muito grande do pessoal lá, a gente vendo, conhecendo as demandas e levando ao poder público. O mais importante é isso, não é só lá e ver, não. Cobrar do poder público resolva, tá? Então agradecer vocês todos, né? Fico muito feliz aí de vocês terem gostado um pouquinho da minha história. A gente gostou muito. Uma história da gente, uma história assim que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu não sabia nem como que eu ia pagar. Tá? Não sabia, porque o que eu ganhava era quase tudo ia para a faculdade, né? Mas eu tive sempre Deus e supre, né? Deus supre. Sempre ajudando, né? Eu acabei a faculdade, eu estava devendo ainda, né? Então eu paguei, graças a Deus. E hoje, só de pensar que onde que eu fiz a faculdade, eu sou auditor lá. Olha, né? Que é na FOA, você fez na FOA? Fiz na FOA, sou auditor. O presidente da FOA... Mandar um abraço aí pro Eduardo Prado. Foi meu professor de direito, né? Então nós temos um carinho, a gente se abraça e ele lembra das histórias, né? E eu fui aluno dele, então é uma felicidade muito grande da gente estar ajudando a contribuir numa fundação. E o bem se encontra, né? Isso, de um local, né? Então eu fico muito feliz. Eu mesmo gosto da minha história. Quando eu paro, eu olho para trás e falo assim, nossa Deus. Aí. É isso que vale a pena. Eu consegui isso tudo, mas a gente vai conseguir muito mais coisas boas, né? E vamos deixar com o tempo levar, que lá na frente a gente vai contar muitas histórias ainda boas para o povo de Volta Redonda. Parabéns, tá? Obrigado, Marcelo. Gente, um beijo para todos. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.